Essa é a segunda aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feita de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre números inteiros. É muito importante que aquelas operações que nós vimos para os números naturais façam sentido também para os números inteiros. Por exemplo, 4 vezes 3 nós definimos como 4 mais 4 mais 4, 3 vezes. Mas e quanto a 4 vezes menos 2? Será que é 4 mais 4 mais 4 menos 2 vezes? O que isso quer dizer exatamente? E não é desse jeito. O que nós fazemos é o seguinte: aquela definição de multiplicação que valia para os números positivos já não vale mais para os números negativos. Nós vamos deixar as propriedades, aquelas que a gente viu na última aula, elas continuam válidas. Agora a gente vai estender essas operações que faziam sentido só para os positivos também para os negativos. A operação sucessor, por exemplo, agora vai ser simplesmente andar uma unidade para a direita na reta dos números inteiros. E da mesma forma, a operação antecessor vai significar andar uma unidade para a esquerda na reta dos inteiros. E não valem mais aquelas regras anteriores, por exemplo, o zero não é sucessor de nenhum número para os inteiros, e isso não vale mais. Agora, o menos 1, quando você calcula o seu sucessor, chega no zero, ou seja, o zero é o sucessor do menos 1. E o que significa a soma para dois números inteiros? Se vamos somar a mais b, e o b é um número natural, nada muda, continuamos usando a operação sucessor. Agora, se o b é um número negativo, nós vamos usar o antecessor. Por um exemplo, 5 somado com menos 3 significa que, partindo do 5, faremos o antecessor 3 vezes. 5 para o 4, 4 para o 3 e o 3 para o 2. Da mesma forma, se somamos menos 2 e menos 1, partindo do menos 2, aplicamos a operação antecessor uma única vez e acabamos no menos 3. Algumas pessoas têm um pouco de dificuldade com a multiplicação porque o símbolo de menos é um pouquinho ambíguo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem 3 funções distintas. Uma delas a gente já viu. Ele simboliza, ele faz parte da representação dos números negativos. Mas essa não é a única forma que a gente vai utilizar o símbolo de menos. Ele também serve para representar o oposto de um número. E representando o oposto, nem sempre ele vai simbolizar um número negativo. E isso eu quero que fique bem claro para vocês. O terceiro uso desse símbolo é para representar uma subtração. Então veja só, são 3 usos. O primeiro como parte de um símbolo, o segundo como uma relação, uma operação unária, e o terceiro como uma operação binária, uma subtração. Você subtrai 2 números. O oposto. Dizemos que y é o oposto de x se x mais y é igual a 0. Nesse caso, escrevemos y é igual ao oposto de x. Isso quer dizer que x somado com o oposto de x igual a 0 é só uma definição. E como a soma é comutativa, o oposto de x somado com x é igual a 0. Aqui vocês percebem que eu escrevi y é igual a menos x, mas eu li y é o oposto de x, e eu acho que essa é a forma correta de se ler essa expressão. Quando a gente lê y é igual a menos x, a gente fica com a impressão que o y é negativo, e isso não necessariamente é verdade, tá? Quando você entende que o y é o oposto de x, se o x for negativo, por exemplo, o y vai ser positivo. O y é o oposto de x, ele não necessariamente é negativo. Por exemplo, usando a definição de oposto, como 1 somado com menos 1 é igual a 0, isso quer dizer que o menos 1 é o oposto de 1. Maravilha! Os dois usos
sinal de menos que nós vimos, concordam. Agora vejamos, se x é o oposto de menos 1, isso quer dizer que x é o oposto do menos 1, então, por definição, o menos 1 somado com x é igual a 0. Mas bem, o número que somado com menos 1 dá 0 é o 1. O que isso quer dizer? Quer dizer que o oposto de menos 1 é 1. E no geral, para todo x que for um número inteiro, nós vamos ter que o oposto do oposto desse número é o próprio número. E como será que o oposto se relaciona com a soma? Como nós podemos calcular o oposto de uma soma? Bom, isso é simples. Vamos dar uma olhada. Agora, já que x mais y mais o quadradinho é igual a 0, nós podemos somar o oposto de x aos dois lados dessa equação, que ela não vai se alterar. Se dois números são iguais, você pode somar o que você quiser esses números, que eles continuam iguais, certo? Então, o oposto de x mais y mais o quadradinho é igual ao oposto de x mais 0. Mas bem, o oposto de x somado com x, pela definição do oposto, é 0. E o oposto de x somado com 0 é o oposto de x, porque 0 é o elemento neutro da soma. Agora, 0 mais y, pelo mesmo motivo, também é y. E chegamos na equação que y mais o quadradinho é igual ao oposto de x. E bem, acho que você já está vendo onde é que isso vai dar. Nós vamos somar mais uma vez um oposto, dessa vez o oposto de y. Nós usamos a propriedade comutativa da soma e trocamos o oposto de y e o quadradinho de lugar. Agora, y somado com o oposto de y é 0, e 0 mais o quadradinho é o próprio quadradinho. Isso quer dizer o quê? Que o oposto de x mais y é o oposto de x somado com o oposto de y. Agora nós vamos ver aquele uso do sinal de menos que você já vê desde que você é criança, que é para representar uma subtração. Só que para a gente, a subtração vai ser uma operação secundária, quer dizer, sempre que a gente vê uma operação, ela vai significar somar o oposto, e só. Ou seja, A menos B é definido como A somado com o oposto de B. Subtrair significa somar o oposto. Por exemplo, 3 menos 5, quer dizer 3 somado com menos 5. Usando a nossa definição de soma anterior, isso dá pra gente menos 2. Ou então 8 menos 2. E o que significa fazer 8 menos alguma coisa? 8 menos um quadradinho quer dizer 8 somado com o oposto desse quadradinho. E, bem, se no lugar do quadradinho colocarmos o menos 2, vamos encontrar que 8 menos menos 2 quer dizer 8 somado com o oposto de menos 2. E como nós vimos anteriormente, o oposto do oposto de um número é o próprio número, ou seja, 8 mais 2, que é igual a 10. No geral, subtrair um número negativo significa somar um número positivo, o seu oposto. Por exemplo, x menos menos 5 é igual a x somado com o oposto de menos 5. Isso é x mais 5. E, da mesma forma, subtrair o oposto de um número é igual a somar o próprio número. Ou seja, 8 subtraído de menos z, do oposto de z, é a mesma coisa que 8 somado com o oposto do oposto de z, ou seja, 8 mais z. Agora é um momento muito importante para a gente. Nesse momento, você vai resolver comigo a sua primeira equação aqui no Matemática em Quarentena. Então, 5 menos 1 mais x é igual a 0. E bem, 5 menos 1 mais x significa 5 somado com o oposto de 1 mais x. E a soma de um oposto é o oposto da soma. Então, 5 mais menos 1 mais o oposto de x. Usando a propriedade associativa, podemos fazer primeiro 5 somado com menos 1, ou seja, 5 menos 1. E depois somamos o oposto de x, e isso continua dando 0. Ou seja, 4 somado com o oposto de x
é igual a zero. Agora, eu sei que a maioria das pessoas que está me assistindo aprendeu a resolver essa equação da seguinte forma: você passa o menos x para o outro lado somando. E eu não quero que você pense desse jeito. Esse não é o jeito bom de pensar. Não está errado, mas esse jeito não é um jeito que você vai poder levar lá para frente quando você estiver fazendo uma inequação. Então, é melhor a gente aprender do jeito certo desde agora e fazer o seguinte: nós vamos somar x dos dois lados dessa equação. E bem, o oposto de x somado com x é zero. E nós temos que 4 mais 0 é igual a x. E como 0 é o elemento neutro da soma, 4 é igual a x. E voilá, é o resultado da nossa equação.